Então, dando prosseguimento ao vídeo da Lei 9.784, no processo administrativo, o início do processo, então, ele deve ser de ofício ou a pedido do interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo o caso em que for admitida solicitação oral, deve ser formulada por escrito e conter os seguintes dados. Então, a regra geral do processo administrativo, no caso do requerimento, é que seja por escrito. Agora, quando tiver alguns casos que for admitida solicitação oral, pode-se fazer também, que vai ser depois colocado a termo. Os seguintes dados devem conter, então, o requerimento: órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado ou de quem o represente, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos, data e assinatura do requerente ou de seu representante. E parágrafo único diz: é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, prestar atenção aqui, principalmente naqueles exemplos que ele fala de cidadão chegando em repartição, enfim, é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Então, o cara, tudo meio igual ali, reúne tudo num único requerimento. Agora, se tiver na lei dizendo que deve ser feito cada pedido em um requerimento separado, então deve-se respeitar o que diz a lei. Dos interessados, então, são legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Então, atentar aqui que o interessado pode ser pessoas físicas, mas também pode ser pessoas jurídicas. No caso aqui, atuando, titulares de direitos ou interesses individuais ou, no caso, se ele estiver no seu direito de representação. Também são legitimados como interessados aquele que, sem terem iniciado o processo, tem direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então, se alguém tem direitos ou interesses na decisão, ele também pode ser legitimado como interessado. Outro é as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Então, organizações e associações, interesses coletivos. Pessoas ou associações legalmente constituídas, quanto a direitos e interesses difusos. Então, só gravar isso aqui, não vi ainda questão que faça uma pegadinha dessa troca dos interesses aqui em cada uma, mas guardar que organizações e associações representativas são interesses coletivos. Organizações, então, algo mais coletivo. Pessoas ou associações, interesses difusos. São capazes, para fim de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Então, os maiores de 18 anos aqui, qualquer maior de 18 anos, nesse caso, são capazes. Agora, se tiver alguma previsão legal em ato normativo próprio, pode tornar alguma classe de maiores de 18 anos como incapazes ou relativamente incapazes. Da competência. A competência é irrenunciável. Então, esse dado aqui é a regra geral. A competência ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo, daí aqui vem, os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, a regra geral é que a competência é irrenunciável.
Agora é possível delegar, né, parte dessa competência ou avocar parte dessa competência, se for legalmente admitido. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar, aqui fala, ó, parte da sua competência a outros órgãos ou titulares. Então, eu vou salientar aqui porque isso aqui é muito importante. Ó. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência, nunca vai poder delegar a competência inteira, a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, mesmo que não seja hierarquicamente subordinado, isso é uma coisa que a gente pensa que só pode delegar ou, no caso que ele fala de delegar, né? Delegar a competência para quem é subordinado, não. Aqui está dizendo, mesmo que não for subordinado, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Difícil cobrar isso aqui, mas bom sempre lembrar. No caso dessa delegação de competência, ela vai ser em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Então, também é permitido aqui a delegação de competência dos órgãos aos presidentes. Então, deixa eu marcar aqui. Delegação de competência para os presidentes. Da mesma forma, só é possível delegar parte da competência. Então, vou botar aqui. Parte da sua competência. Beleza, vamos pular aqui. Não podem, aqui é taxativo, não podem ser objeto de delegação. Nesse caso, não admite exceção. Não pode ser delegado a edição de atos de caráter normativo. Não pode ser delegada a decisão de recursos administrativos. Não pode ser delegada as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Isso aqui é obrigatório gravar, que é quase certo matéria de prova. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial, até pelo princípio da publicidade, né? O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Então a gente pode ver aqui que a delegação vai ser para alguns conteúdos, não vai ser, como a gente viu, não é toda a competência que é delegada. Então vai ter aqui os limites, né? Vai ter as matérias, poderes, enfim, duração, podendo contar ressalva de exercício. Então pode conter aqui, dizendo que foi delegado alguma coisa, mas ela não tem competência para fazer exercer tal competência, enfim, que a autoridade delegante teria originalmente. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Obviamente, é discricionário, então, a qualquer momento ela pode revogar essa delegação. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Importante isso aqui, salientar, bem importante salientar essa parte aqui, porque se for a decisão for através de uma delegação, deve-se mencionar que quem está fazendo essa decisão, quem está tomando essa decisão, não é a autoridade original, mas é aquela autoridade a quem foi dada a delegação. E quem realmente vai responder por isso, vamos colocar assim, quem que vai ser responsável por essa decisão,
vai ser aquele que a proferiu, que vai ser o delegado, tá? Então, nesse caso aqui é importante salientar. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Vou salientar aqui, ó, caráter excepcional. Então tem que ter caráter excepcional e motivos relevantes devidamente justificados. Não é toda hora ou à toa que pode ser feito isso. Mas pode ser feita essa avocação, então pode chamar o poder para um órgão superior a partir de um órgão hierarquicamente inferior. Aqui sim, aqui tem que ser hierarquicamente inferior, né? Ele usa essa palavra, ao contrário do que fala aqui, que a delegação ela pode ser nem que para entidades ou órgãos titulares que não sejam hierarquicamente subordinados. No caso da avocação, sim, tem que ser para órgão hierarquicamente inferior. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. É importante isso aqui salientar. O processo administrativo ele inicia pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Por quê? Porque se essa autoridade ela proferir uma decisão que for desfavorável para uma parte, essa parte vai recorrer à autoridade superior a essa autoridade que proferiu a decisão. E se fosse iniciado um processo já na autoridade máxima, né, de maior grau hierárquico, não teria para quem recorrer. Então, todo o processo, se não tiver alguém competente por lei para fazer, vai começar sempre da autoridade de menor grau hierárquico para decidir. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quando o cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Então, esses são os casos em que é impedido o servidor ou autoridade de atuar em processo administrativo. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Ora, digamos que o servidor ele é parente aqui, ou tem interesse direto na matéria, ou esteja litigando judicial administrativamente com o interessado no processo administrativo. Então, nesse caso, ele vai ter... não vai ser uma pessoa isenta aqui nesse processo. Ele vai ter algum interesse, ele pode afetar ou pode corroborar, enfim, pode fazer provas, pode puxar a coisa para o seu lado. Então, nesse caso, ele é obrigado a comunicar o fato à autoridade, comunicar que ele está impedido de atuar nesse processo. E se ele se omitir, obviamente, isso constitui uma falta grave. Pode ser arguída a suspensão de autoridade ao servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Então, só tirar a trema aqui, porque não existe mais. Mas essa autoridade ao servidor, ela pode ser suspensa, enfim, ocorrer suspensão, pode não considerar ela no processo administrativo, porque ela tem ligação com algum dos interessados. O indeferimento de alegação de suspensão poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Então, digamos que alguém queira mostrar ali, enfim, que não tem alguma amizade íntima, enfim, algum dos fatos aqui com os interessados, pode ser feito isso, pode ser feito um recurso.
Só que mesmo assim, esse recurso não tem caráter suspensivo. Continua correndo as coisas normalmente. O processo administrativo ele vai continuar correndo normalmente. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Aqui também, aquele caso do processo administrativo quanto à atipicidade, ou seja, não tem um tipo próprio, uma forma determinada. É isso que diz o artigo 22. Até para ser algo simples e para acesso de todos e para que o processo ande rapidamente. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Então, a regra geral, né, aqui é que não precisa ter o reconhecimento de firma, a não ser que a lei diz. Agora, se houver dúvida da autenticidade do documento, aí sim, aí vai ser exigido, obviamente, o reconhecimento de firma. Então, a regra é que a firma não precisa ser reconhecida. As exceções se houver dúvida de autenticidade ou se tiver uma imposição legal. Aí sim é necessário o reconhecimento, somente nesses casos. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feito pelo órgão administrativo. Então aqui, não é obrigatório que a pessoa tenha que ir ao cartório. Digamos, a pessoa chega com um documento lá na Receita Federal, com os documentos originais, e aí para incluir no processo, e entrega para o servidor não vai poder dizer para ele voltar e ir no cartório, enfim, porque a própria autenticação dos documentos, o servidor está vendo, está comprovando ali que é os originais, então ele faz a cópia e essa autenticação poderá ser feita pelo próprio órgão administrativo. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Aqui até para evitar qualquer possibilidade de fraude, de inserir alguma página aqui no meio do processo. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Aqui é quase uma obviedade, né? Mas os atos do processo administrativo eles vão ser realizados nos dias úteis. Então não vai ser realizado no domingo. E no horário normal também, não vai ser de madrugada, enfim, ou quando não está no horário de funcionamento da repartição. Então vai ser nesses horários já determinados. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou administração. Vou colocar aqui, o cara começa o processo administrativo às 4 da tarde, é para ir até às 6, e acabou que aquele processo foi demorando, mas é pior adiar para o dia seguinte, vai prejudicar o curso regular do processo ou causar dano ao interessado à administração, então pode ser, nessa exceção, concluído depois do horário normal. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Sempre que mostra prazo, a gente tem que ficar atento. Os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo devem ser praticados no prazo de 5 dias. E esse prazo pode ser dilatado até o dobro, então, ou seja, até 10 dias, mediante comprovada justificação. A regra geral, 5 dias para os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem. O prazo é de 5 dias, mas pode ser dilatado até o dobro se tiver uma justificação. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. Ou seja, vou lá fazer o processo, os atos do processo, então vai correr. Onde é que normalmente vai correr esses atos? Vai ser na sede do órgão em que está rolando ali o processo administrativo. Agora,
Se for outro local, é possível, não é que seja necessário ser na sede do órgão, agora é uma preferência, é preferível que seja nesse lugar, mas não é uma obrigação. Mas se for outro local, vai ter que cientificar os interessados, ou aqui nesse processo administrativo. Fechamos esse bloco aqui. No próximo bloco vamos falar da comunicação dos atos.